Olá, meu nome é Juliana Salles, eu sou doutora em Filosofia pela UFMG e atualmente professora do IFPB, tendo dedicado a minha pesquisa de doutorado, defendida recentemente, né, a pensar a materialidade do poder na medida em que ele atravessa os corpos, sejam os corpos individuais ou o grande corpo de uma população, um corpo social. Minha proposta neste vídeo para o PET da UFSJ é trazer a discussão, né, que trabalhei na tese, né, essa discussão que toca a questão do corpo, mas especificamente sobre a questão do corpo da mulher, né, uma pauta política que a gente julga ser de máxima urgência. É incontestável, né, a situação de controle, de violência, de miséria em que estão submetidos os corpos das mulheres na sociedade moderna. A minha sugestão é evocar um autor, que inclusive trabalhei na tese de doutorado, e também uma autora, que se dedicaram a pensar sobre a relação poder e corpo, embora de perspectivas de maneiras bastante diferenciadas. A minha ideia, né, na verdade, é buscar a introdução do tema a partir do filósofo francês Michel Foucault, reconhecendo certa lacuna, né, sobre a questão da relação poder e corpo das mulheres. Eu pretendo recorrer à autora Silvia Federici, que nos traz um olhar crítico, né, crítico em relação a Foucault, crítico em relação à sociedade contemporânea, bastante atual e muito engajado nas lutas feministas, né? Começo, então, com uma breve apresentação da importância, né, dessa relação poder e corpo, tal como trabalhada no pensamento de Foucault, né? E, de fato, ele traz contribuições, né, na contemporaneidade sobre uma visão histórica do corpo, e essas palavras são da historiadora Michelle Perrault, que destaca, inclusive, alguma contribuição do pensamento Foucaultiano para pensar a história das mulheres. E aí é claro, né, que Foucault não utiliza categorias de gênero, né, não coloca dessa maneira. E, inclusive, esse é o motivo pelo qual muitas pensadoras feministas veem, né, o acusam de certo androcentrismo em sua obra, em seu pensamento, apontando, sobretudo, pela hipervalorização, para a hipervalorização da homossexualidade masculina, dessa moral da virilidade, né? E por não ter colocado em questão o corpo das mulheres, né? As relações de poder que, de fato, capturam o corpo das mulheres. No entanto, né, o que eu gostaria aqui de trazer e de reforçar é essa abertura, né? Se a questão não está colocada abertamente ou explicitamente, eu fico com essa brecha, com essa abertura, com essa possibilidade, né, com esse possível, esse caminho possível. O que, inclusive, algumas autoras, né, também feministas, consideram, né, e destacando as contribuições do filósofo com a problematização a respeito da normalização do corpo da mulher. Foucault falou, né, de uma estratégia biopolítica que funciona dentro de um dispositivo, na verdade, de sexualidade, que é a estratégia de esterilização, né, de tomar a mulher como histérica. Também falou muito sobre a fixação, né, da mulher na família nuclear, pensando a regulação da sexualidade, sobretudo das condutas reprodutivas, né? O que está em questão, sobretudo, é o corpo das mulheres, que são formas históricas, né, pelas quais se exerceu, e o que eu gostaria de trazer aqui, que continuam sendo formas, né, de exercer um controle direto do corpo da mulher. Então, se Foucault tanto afirmou que o poder passa pelos corpos, ele diz isso em várias passagens de suas obras, em entrevistas, seja em suas formulações acerca de um poder disciplinar, elaboradas desde 1973, podendo ser acompanhada, né, em sua forma ainda embrionária,
a partir do curso A Sociedade Punitiva, né, que é o curso de 1973, seja nas formulações sobre um biopoder que é bifurcado em uma anatomopolítica do corpo humano, voltada para o fomento da utilidade, da força, né, sobretudo aquilo que se utiliza, né, o corpo que é utilizado e explorado no trabalho, né, estratégia essencial do capitalismo, seja também através de uma biopolítica da população, que é esse termo que ele lança mão, mais explicitamente a partir de 1976, né, na obra História da Sexualidade, mas que ele já havia tratado, na minha visão, de uma maneira bastante interessante, no curso de 76 também, né, que é Em Defesa da Sociedade. E várias outras, né, essa relação poder e corpo vai ser colocada, segundo várias outras formulações, né, presentes em sua obra, e presentes tanto nas obras que foram, né, reconhecidas pelo grande público, quanto nos cursos, né, que hoje, a partir de 2015, a gente tem todos esses cursos dos anos de 1970 publicados, um material rico de pesquisa. E foi, inclusive, o que eu trabalhei, né, a minha literatura primária da tese, sobre essa possibilidade de a gente pensar a questão das mulheres, e aqui a minha proposta é pensar a partir das formas de captura pelo corpo. A historiadora Michelle Perrault, né, ela nos lembra que depois, né, de História da Sexualidade, volume 1, que se chama A Vontade de Saber, na contracapa dessa obra, Foucault chega a anunciar o que seria o projeto da História da Sexualidade, os próximos volumes, né, embora ele não tenha exatamente cumprido, esse projeto sofreu bastante inflexões, mas ele propôs um volume, né, que se chamaria A Mulher, a Mãe e a Histérica. Inclusive, ele trabalhou bastante esse tema, né, da histeria, no curso de 1974, que se chama O Poder Psiquiátrico. O pensamento de Foucault, ele não é linear, né, como se sabe, e é muito interessante a gente acompanhar obra e curso e fazer as possíveis comunicações, né, entre elas, sem essa pretensão, né, da linearidade. Então, ainda que Foucault não tenha realizado esse projeto da História da Sexualidade, que em 76 anunciava esse volume sobre a mulher, a mãe e a histérica, de alguma maneira, né, este programa, e é o que a Michelle Perrault diz, já contemplaria alguns indícios de uma história das mulheres. Ela própria, né, Michelle Perrault, escreveu uma história das mulheres bastante interessante. E principalmente no caso do Foucault, desses indícios, porque quando ele formula a ideia de um dispositivo de sexualidade, ele não deixa de jogar luz a essas questões que envolvem o corpo da mulher e a regulação, né, de seu corpo, de sua vida, e sua fixação ou o controle, né, que passa pelo corpo o controle das condutas reprodutivas que passam pelo corpo da mulher. Então, a Michelle Perrault, né, ela, considerando essas contribuições, ela vai dizer que Foucault, de fato, vai adquirir um interesse maior sobre essa especificidade das relações de poder que se incide, né, que se incide sobre o corpo das mulheres a partir dessa obra de 76. E inclusive ela ressalta, e eu, né, resgato aqui, uma entrevista de 1977, chamada Não ao Sexo Rei, em que ele diz ao Bernard-Henri Lévy, que é o entrevistador, ele diz: tentarei mais tarde fazer a história dessa imensa ginecologia, no sentido amplo do termo. Obviamente, a gente sabe, né, que as produções Foucaultianas, seu curso de 78, né, que é a produção mais próxima, né, ali, né, a 77, não versa exatamente sobre isso, e sabemos também que ele estava envolvido com o projeto que se desenvolvia aí, da história da sexualidade,
que também não seguiu esse curso linear, né, de produção e de publicação. Mas esse é assunto para um outro momento. E o que eu quero reforçar é que, ainda que Foucault não tenha seguido essa linha, né, de pensar essa ginecologia nos anos seguintes, analisando, né, a sua obra, sobretudo ali os anos de 1970, quando ele insiste na ideia de que o poder se exerce como relações, quer dizer, ele não é exercido apenas de cima para baixo, né, através... sim, ele também é exercido dessa maneira, mas não apenas. E, portanto, né, a partir dessa concepção, a gente consegue observar relações de poder que estão presentes em todos os setores de nossas vidas, inclusive nas relações familiares, nas relações sexuais, nas relações entre homem e mulher, né, e outras mais. E com isso, ele fornece algum material para pensarmos, né, para a gente colocar as relações de poder que envolvem o corpo das mulheres, sua subjetividade, né, como eu disse no início, essas questões urgentes, né, e que os feminismos têm colocado como questões na ordem do dia. É interessante também compreender, né, como que Foucault ele se ocupa, né, por que a questão poder e corpo é importante para ele, e talvez nesse sentido seja importante resgatar a própria forma pela qual ele compreende o poder. E isso a gente também acompanha nos cursos e nas obras do início dos anos de 1970, né, destacando sobretudo que, para ele, as relações de poder, não, enquanto relações, elas não se resumem à repressão e à violência, porque é um lugar comum pensar que poder e corpo se articulam a partir do momento que temos corpos violentados ou reprimidos. Não que ele esteja negando, não que esse pensamento esteja negando que sim, existe repressão e violência dos corpos, a gente sabe que os corpos das mulheres são muito mais submetidos, né, a essas violências e repressões, mas que não se resume aí às formas de exercício de poder sobre o corpo das mulheres. E eu acho que é aí que a gente consegue ganhar na análise alguma sutileza para pensar, né, todas essas relações que atravessam o corpo das mulheres, relações de poder que atravessam os corpos das mulheres diariamente. Mas interessante entender que Foucault faz, né, com maestria, essa distinção muito clara sobre o que é o exercício do poder, sobretudo enquanto mecanismo, e o que é violência e repressão. Uma das formas de manifestação do poder, mas que não pode equacionar todas as relações de poder. E sobre a questão do corpo, né, que é que é recorrente em Foucault, embora Foucault não tenha pensado uma teoria do corpo, embora ele não tenha pensado uma filosofia do corpo, como alguns autores já fizeram, mas o corpo é um tema recorrente no seu pensamento. E aqui eu resgato, né, uma formulação que ele faz numa conferência de 1966, chamada O Corpo Utópico. Ele vai dizer, né, que o corpo é um lugar impiedoso, implacável, é uma grade a partir da qual olhamos e somos olhados. É uma pele que se deteriora, né, esse lugar sem recurso que nos condena. E ainda que ele tenha, né, nessa conferência, na sua abertura, que tem outros desdobramentos também, surpreendentemente, o seu pensamento, né, e sua obra, sobretudo ali dos anos 70, valoriza o corpo em diversas dimensões. Aqui, né, sobre essa valorização que aparece, né, em seu pensamento e que ele fomenta, inclusive, e que demanda, né, da filosofia e da história e do pensamento de maneira geral, que pense o corpo. Eu destaco aqui, né, uma frase que ele diz numa entrevista chamada Poder e Corpo,
dada em 1975, em que ele diz, né, que deve-se abandonar radicalmente a ideia, e aqui eu já estou citando, de que o poder nas sociedades burguesas e capitalistas teria negado a realidade do corpo em proveito da alma, da consciência, da idealidade. E com isso o que ele está fazendo, né, é a crítica das formas de se pensar o poder que se dedicam, né, de uma maneira excessiva às abstrações. E ele é um crítico, né, do sistema jurídico, um crítico do direito, e encontra-se aí, né, bastante dessas abstrações jurídicas, né, e detendo-se não a pensar o poder como um sistema de direito, mas pensando o campo das práticas de poder saber, é importante, né, não deixar de lado essa dimensão, né? Foucault pensa poder saber, é a fórmula, né, inseparável do seu pensamento, que aparece sob perspectivas diversas. Mas, detendo no campo dessas práticas de poder, ele pode sublinhar as tantas formas, né, variadas maneiras de submissão dos corpos pelo poder moderno. Sendo que ele considera, né, e aí que eu estou citando uma uma conferência chamada As Malhas do Poder, realizada aqui na Bahia em 1976, se não me engano, a última viagem de Foucault para o Brasil. E ele diz, né, que quando o poder se dirigiu aos corpos e à vida, o poder moderno, ele se tornou materialista. E é justamente essa ideia, né, de um poder que é material e físico, que eu trabalhei largamente na minha tese de doutorado, que trago, né, de uma maneira pincelada aqui, para a gente pensar relações de poder e corpo das mulheres. Novamente, né, é preciso insistir que quando Foucault pensa este poder que é físico e material, não se trata de força física ou de violência, não é essa equação poder e violência que está em jogo. Porque o que ele está querendo colocar é uma atuação refinada, racional, concertada, não um poder desenfreado, mas sim um poder que, na sua própria forma de racionalização, ele tem capacidade de adestrar, de docilizar, de explorar, de colonizar, de treinar habilidades, de assujeitar, né, os corpos em proveitos de efeitos contínuos na alma, né, a formulação que aparece, inclusive, em Vigiar e Punir, a alma, a prisão do corpo. Em suma, né, esses corpos que são neutralizados em sua capacidade de resistência ao poder. E quanto mais se fomenta a força, a utilização, aqui no caso estamos falando do poder, né, das formulações de Vigiar e Punir, e a proposta de, poder de pensar o poder disciplinar, quanto mais quanto mais a força utilizada para o trabalho, para a utilidade, é fomentada, mais neutralizada a capacidade de resistência ao poder desses corpos. Em suma, né, para a gente terminar aqui com essa parte de Foucault, o corpo para Foucault não é aquilo que foi desprezado, contrariamente às ideias, contrariamente aos sistemas de pensamento mais idealistas, ou sistemas de pensamento que pensam o corpo a partir da repressão. E aí tem todo um contexto contemporâneo, né, que eu não vou resgatar aqui, né, mas que de insatisfação de Foucault com teorias freudo-marxistas. Inclusive, a partir de 76, isso fica bastante expresso. Sendo crítico dessas tradições que pensam o poder segundo categorias bastante abstratas, como pensar, né, um sujeito portador de direitos, um sujeito jurídico. Diferentemente, quando Foucault pensa um sujeito, ele pensa um sujeito que de fato tem um corpo, que tem, né, essa realidade, né, concreta e material.
E também, né, por projeção, para finalizar ainda com Foucault, porque Foucault não pensa apenas o poder disciplinar, mas quando ele formula a ideia de um biopoder, também se trata ainda de um poder físico e material, né, nessa bifurcação que eu já mencionei entre uma anatomopolítica do corpo humano, que tem a função de majorar a força e a utilidade do corpo, desse corpo que vive, desse corpo vivente, e a biopolítica da população, que busca regular a vida do grande corpo biológico de uma população que deve ser ajustada à economia, né? Trata-se ainda nessa formulação de um poder físico e material. Eu destaco aqui uma frase que é bastante emblemática para a gente pensar como Foucault pensa essa relação poder e corpo. E ele coloca, né? Por que a sociedade suprimiria uma vida, um corpo, que ela poderia se apropriar? Quer dizer, tem várias maneiras, né, de exercer poder sobre o corpo, que não né, e maneiras que se desenvolveram historicamente, que não que na modernidade não é a supressão da vida, né, que não é a relação de posse de um corpo exatamente, mas outras maneiras de se exercer poder sobre o corpo, que não se equivalem, eu digo novamente, não se equivalem à violência, à repressão e à exclusão, embora Foucault não esteja negando essas formas de exercer poder sobre os corpos, que são formas visíveis e extremas, né? Mas ele nos direciona para uma outra linha de compreensão, que é uma linha de compreensão de um poder que ele é menos negativo, né? Que ele identifica a concepção jurídica de poder como uma concepção negativa a partir do momento em que se trata de uma lei que diz não, que proíbe, né? Que reprime, mas se trata de compreender o poder a partir de sua capacidade de produção, na medida em que ele produz realidades, constitui subjetividades, saberes, né? Todo poder produz saber, existe essa relação, como eu falei, a fórmula poder-saber para Foucault não se separa, né? E como, né, voltando para a questão do corpo, como que o poder se apropria, e mais do que se apropriar, como que ele faz dos próprios corpos seu ponto de apoio, na sutileza mesmo da vida cotidiana. Os corpos são colocados como ponto de apoio do poder, como forma, inclusive, né, de prolongamento. E falando da Silvia Federici, ela, né, que, tomando como referência aqui sua obra de 2004, né, que é o Caliban e a Bruxa, Mulheres, Corpo e Acumulação Primitiva, ela nos traz algumas críticas interessantes, né, em relação a Foucault, e certamente ela tem por referência Vigiar e Punir, e A Vontade de Saber, que é esse primeiro volume da História da Sexualidade, e ela traz algumas acusações a Foucault, que o tomam como alguém que teria se centralizado muito nas confissões, né, que Foucault trabalha nessa obra de 76, que é a História da Sexualidade 1, que ele teria se centralizado muito nas confissões e em um sujeito europeu universal e que não se diferencia sexualmente, sem diferenciação sexual. E ela aponta, inclusive, que se Foucault tivesse considerado um sujeito colonial, racializado, diferenciado sexualmente, que essas análises sobre o disciplinamento dos corpos e sobre o biopoder teriam implicado em outras conclusões. Uma vez, né, que para a autora, pensar esses fenômenos necessariamente conduz à violência e à repressão. E o pensamento de Federici, né, de Silvia Federici, vale a pena ser mencionado, né, nessa medida em que ela faz uma interlocução crítica com Foucault, ela que pertence, né, a uma tradição marxista. Além disso, né, ela nos apresenta uma análise bastante atual na linha de uma história da relação poder e corpo, incorporando formas de exploração do corpo da mulher no sistema capitalista, que é uma questão que a gente julga, né, de extrema relevância e que, de fato, não é trabalhada enquanto tal por Foucault, apesar das aberturas que a gente já mencionou.
Então, né, recorrendo a Federici, visando um ponto de vista, o que ela faz, né, ela visa um ponto de vista feminista do processo de acumulação primitiva de capital, é um conceito que ela recorre a partir de Marx, né, mas que ela ressignifica criticamente também, e fazendo esse processo, né, de ressignificação, pensando a história das mulheres desse ponto de vista da acumulação primitiva de capital, com essa ressignificação. Para a autora, um dos maiores resultados, né, desse processo de desenvolvimento do capitalismo foi a exploração do trabalho doméstico atribuído à mulher. Também a sua exclusão do trabalho, não do trabalho, mas do trabalho assalariado, e sua subordinação a um patriarcado ainda mais opressor. O que não significa, né, que para Federici o corpo da mulher tenha sido dispensado no processo de mecanização do corpo proletário no capitalismo, né, uma vez que a mulher se tornou, como ela aborda ali, né, nessa obra, máquina de produção de trabalhadores. Apesar, né, da mistificação do trabalho doméstico, né, desse trabalho do cuidado, como um serviço gratuito um favor, um serviço pessoal, né, deixando de ser reconhecido enquanto trabalho, inclusive. Vale considerar, né, que nessa empresa que Federici nos traz, ela não deixa de considerar, né, não deixa de se utilizar, talvez, de alguma maneira, né, da grade de análise também do disciplinamento dos corpos, né, tal como Foucault propôs. No entanto, ela está aplicando essa grade para pensar o disciplinamento do corpo das mulheres, como o corpo das mulheres, né, foi disciplinado. De uma forma geral, né, eu não sou especialista em Federici, mas gosto muito da leitura, ela visa superar, né, e é o que ela anuncia, ela visa superar a história das mulheres, sobretudo nesse sentido de oposições de gênero, né, propondo uma história das mulheres que é indissociável da história de classe, que investigaria o que ficou oculto na história da dominação capitalista, né, para a qual, né, foi imprescindível a exploração histórica das mulheres e de seus corpos. E o que ela faz com isso, né, é evitar recair na dicotomia gênero e classe, nessa separação ou nessa oposição, né, que leva a contradições, tentando buscar compreender tanto a reinscrição, e aí é interessante que é o próprio nome do livro, da caça às bruxas, quanto dos cercamentos, né, que é aquela forma de distribuição de terra, né, de marcação de terras, na verdade, que estão presentes, de demarcação de posse de terra, né, que estão presentes na gênese do próprio capitalismo. Ela está tentando, não recaindo nessa dicotomia de gênero e de classe, ela está tentando trazer as formas atuais de violência e de perseguição às mulheres, né? E ela se atenta muito para a pauperização, se atenta, inclusive, né, para os cenários brasileiros. Eu finalizo por aqui, agradeço pela paciência. Muito obrigada.